Muita paz, pessoal. O que é o caminho gradual e qual o propósito? Então, o caminho gradual surge como uma forma de a gente entender como atingir a iluminação. Então, segue a tradição de Lama Tsongkhapa, que foi um grande mestre e estudioso e um grande erudito tibetano, que traz a união dos ensinamentos de Buda, do Sutra e do Tantra, de uma maneira que deixa muito claro como fazer a união desses dois e dessa forma como alcançar a iluminação, como progredir no caminho espiritual, para que a gente possa encontrar essa forma de realização da mente, que é a iluminação, que nos traz a felicidade duradoura, nos faz de benefício a todos os seres e que ao mesmo tempo erradica todas as aflições mentais, tudo aquilo que nos gera sofrimento e gera sofrimento aos demais. Dentro disso, o caminho gradual ele vem com homenagem a um texto, uma tradução de Lamrim. Lamrim é um tipo de texto que se iniciou com Lama Tisha, que é um reformador do budismo tibetano no Tibete, que veio ali mais ou menos no século XI, se eu não me engano, reformular o budismo que já existia no Tibete, desde o século VIII, com o Padmasambhava, e ele vem esclarecer algumas coisas que estavam sendo deturpadas. Então ele compõe esse texto que é a lâmpada que ilumina o caminho da iluminação, e depois conhecido como Lamrim, que é um dos comentários que Lama Tsongkhapa faz, Lamrim Chemo, que é um comentário extensivo em todos esses pontos desse caminho gradual, né? Que é a tradução Lamrim, caminho gradual. E esse texto, ele tem essa capacidade de juntar todas essas diferentes instruções que o Buda deixou, e ela tem quatro benefícios, e é por isso que eu acho que é uma joia. O Lama Zopa Rinpoche fala que o Lamrim é como uma joia rara, uma joia dificilmente de ser encontrada, que nós somos muito afortunados de poder ter um pouco de contato com ela e, consequentemente, poder estudar ela e ir aprofundando cada vez mais, e esse é o meu intuito, né? Esse é o propósito aqui. E por que eu tô falando isso? Porque o Lamrim, para a gente entender, ele tem quatro pontos muito importantes, e são quatro vantagens, são quatro questões que fazem com que ele seja um texto diferente, que, que são. A primeira delas é que todos os ensinamentos do Buda, então todos os sutras que foram divulgados, que foram mantidos por agora mais de 2.500 anos, eles são explicados de uma forma onde não tem contradições. Então tem muitos ensinamentos do Buda que ele fala uma coisa e no outro sutra ele fala outra. Então, com o caminho gradual, com esse texto como base, com esse estudo, nós conseguimos compreender que determinadas questões que o Buda falou foi para determinados tipos de ouvintes, determinado tipo de discípulo, para determinadas capacidades. Isso o Lanin nos ajuda muito a entender, então faz com que a gente veja e entenda o contexto que aquilo foi dito, e dessa forma perceba aonde isso foi dito e para que tipo de pessoa, transformando assim o Lanin, deixando claro que os ensinamentos do Buda não têm contradição, nenhum do Sutra nem do Tantra não tem nenhuma contradição. O segundo grandeza, né, do Lamrim é a questão de que todos os ensinamentos não são uma questão filosófica, e sim um conselho pessoal. Por que é importante isso? Porque dessa forma a gente consegue colocar isso e deixar isso vivo na nossa vida, fazendo com que a nossa mente se movimente. Isso é muito importante, é o mais importante, que a nossa mente se movimente. A terceira grande grandeza é que fica claro o intento, a intenção do Buda ao fazer e a compor, a dar esses ensinamentos, que é o primeiro ponto, a renúncia, então a bodhicitta, que é a compaixão amorosa por todos os seres, com o intuito de alcançar a iluminação, e o terceiro é a visão correta, que é a vaziedade, o surgimento dependente.
E por fim, a última, a quarta grandeza é que nos ajuda a não cair nos extremos, nem do niilismo, né, de que nada existe, de que tudo é vazio, de que tudo, né, e ao mesmo tempo o eternalismo, de que tudo sempre existiu, que existe por sua própria parte, que não depende, de outras coisas. Então isso nos ajuda a não entrar em questões muito que nos causem muitas aflições, muito pelo contrário. Tudo isso, o Lanrin, os ensinamentos do Buda, é principalmente para nós erradicarmos o sofrimento, para nós conseguirmos sair das aflições mentais. E sofrimento, quando ele fala, é de dukkha. E dukkha é muito mais do que sofrimento, é a aflição, é a doença, é algo que nos faz com que a gente viva nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que gera essa náusea, esse movimento de realmente de indisposição. Então, o Lanrin é o Dharma explicado de uma maneira gradual. E cada ponto vai construindo fundações, deixando cada vez mais claro. Você vai percebendo. E cada vez você estuda mais uma vez, e mais outra vez, e você enxerga de outra forma, e outro professor explica, e é explicado de uma outra forma, e você medita e vai aprofundando. E isso vai movimentando a nossa mente, fazendo com que a gente comece a discernir o que é para ser praticado, o que é para ser deixado de lado, e assim a gente vai progredindo no caminho gradualmente. Então, construindo uma maneira sólida desde lá do começo, então a devoção ao guru, que é a raiz do caminho, até os tantras mais altos que permitem que a gente alcance a iluminação nessa mesma vida, em uma vida. Então, a contribuição desse texto e do comentário feito por Lama Tsongkhapa, dessa tradição que eu faço parte, é algo que nos esclarece muito e faz com que essa joia chegue hoje aqui ao Brasil e que a gente consiga, dessa forma, ir erradicando vários pontos. E são pontos muito importantes que também conversam com todos os outros tipos de formas como que a gente enxerga, né? Porque são pontos que vão dizer ali sobre a nossa existência humana, sobre a nossa morte, sobre entender o karma, a lei da causa e efeito, sobre entender os sofrimentos de seres humanos, da vida humana, sobre entender o egoísmo. Então são vários pontos, como desenvolver uma mente compassiva, são vários pontos que podem ser vistos de uma forma religiosa, de uma forma no sentido mais budista e é orientado de uma forma tradicional, mas também ela pode ser vista como uma forma secular, uma forma que nos ajude nas questões éticas. E é o que para mim, né, nos ajude psicologicamente, filosoficamente, para que a gente realmente encontre esse lugar de conversa entre o bem, entre as religiões, entre as filosofias de vida, para que dessa forma a gente vá construindo um melhor, dando causas e condições para que a gente viva em harmonia, a gente construa causas para a nossa iluminação, que nada mais é do que a gente viver em paz e não sofrer, não só nós, mas como todos os seres. Essa é a busca e essa é a intenção da iluminação. Isso é importante porque para a gente não se tornar sectários. Porque quem escuta, quem estuda esses ensinamentos, também é muito importante ter três qualidades. A qualidade de um bom discípulo, ou de um bom ouvinte, é que ele seja inteligente, então saiba discernir o que é certo e o que é errado, né? O que ele acha certo e o que é certo realmente. O segundo ponto é não ser sectário, ou não ser, tipo, partidário, né? Puxar só para um lado. Meu é melhor, o deles é pior, eu sou budista, o budista é melhor do que os outros. Não, isso não, dessa forma, sendo sectário, a gente não consegue ouvir todos os lados, a gente não consegue ter a totalidade do entendimento, isso bloqueia a gente em muitos pontos do caminho. E o terceiro é ter um esforço genuíno pelo Dharma, pela verdade, pela aquilo que movimenta o mundo, aprofundando, né? Estando relaxado, indo gradualmente, indo aos pouquinhos, estudando o melhor que se pode, com uma mente aberta. É dessa forma que a gente vai progredindo. E esse é o propósito aqui com essa página, com essa divulgação e trazer cada vez mais esses ensinamentos de Lama Tsongkhapa, esses ensinamentos que o Dalai Lama faz muito, o Lama Zopa Rinpoche, que é da união da sabedoria, então da vaziedade, da originação dependente, de que tudo é interdependente, junto com o caminho do método,
da compaixão ativa, daquilo que a gente realmente faz, de perceber que a compaixão, que o amor, eles são fortes, que o perdão, ele é forte, ele é uma força. E assim a gente junta esses dois, caminhando desde lá do início até as práticas mais avançadas de uma forma sólida, como um belo de um castelo, de um monastério, de algo que tem uma fundação que é firme e ao mesmo tempo muito desenvolvida, e ali dentro pode realmente existir a paz e pode ser erradicado todo tipo de sofrimento, de aflições. Então esse é o meu desejo, eu espero que isso seja de realmente benefício a todos aqueles que escutarem, não só pessoas budistas, mas todas as outras pessoas que acreditem e que vejam, de uma certa forma, nesses ensinamentos também algo que beneficie as suas mentes para erradicar o sofrimento e para alcançar a felicidade duradoura. Muita paz.